A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu andamento à proposta de emenda à Constituição que prevê a prisão de condenados em segunda instância. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai discutir o assunto. Os deputados passaram 4 horas reunidos na CCJ para a leitura de um relatório que durou menos de 20 minutos. Na maior parte do tempo, houve bate-boca e tentativas da oposição de adiar a leitura. Novamente, o presidente da comissão, Felipe Francischini, do PSL, e a deputada Maria do Rosário, do PT, se desentenderam. O senhor está atendendo o ministro Moro, atendendo o PSL, para não atender sua comissão. Por favor. Eu não vou bater boca com Vossa Excelência. Eu não estou atendendo o pedido do ministro Moro, mas se eu tivesse, é melhor atender um pedido do ministro Moro do que de bandido, que fica pedindo para não pautar essas coisas. A relatora, a deputada Caroline de Toni, do PSL, deu parecer favorável à prisão após condenação em segunda instância. Cabe, assim, ao legislador, nesse momento em que a sociedade clama por mais rigor no combate à impunidade, harmonizar valores da eficiência da jurisdição e da presunção de inocência, a fim de dar celeridade ao sistema processual criminal e à segurança jurídica da população. Após a leitura, foi concedida vista coletiva, ou seja, mais tempo para que os deputados possam analisar o texto. Não há previsão de votação na CCJ, já que uma audiência pública ainda deve ser realizada. Depois que o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça for encerrado, a proposta ainda tem que passar por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara. A movimentação da CCJ só ocorreu depois que o Supremo Tribunal Federal marcou para amanhã um novo julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. A Corte já tratou do assunto outras 4 vezes e foi favorável à execução da pena em todas elas. No entanto, esses julgamentos foram sobre casos específicos. Agora, os ministros vão decidir se essa tese deve ser adotada para todos os réus condenados em segunda instância. Além disso, alguns ministros já manifestaram a intenção de mudar de voto, o que pode alterar o entendimento do STF sobre esse assunto. Nós vimos em todas as manifestações um apoio maciço da população brasileira no sentido de que seja mantida essa posição. A prisão em segunda instância, ela fere o direito individual à presunção de inocência. Então, não há possibilidade de mudar a cláusula pétrea por meio de decisão deste parlamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contrário à votação antes de um posicionamento do STF. Eu fico triste que eu estou dizendo desde o início do ano que a questão da segunda instância não poderia ser trazida por projeto de lei. Disse inclusive isso numa primeira reunião com o ministro Moro, ele discordou e as divergências são da democracia, né? E na semana que o presidente Toffoli decide pautar o julgamento da segunda instância, a CCJ volta com o tema com apoio do governo. Eu não posso, né, colocar matérias que caminhem para o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. O julgamento do STF será iniciado amanhã, mas não deve ser encerrado no mesmo dia. Além da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União, outras partes interessadas, entre elas defensorias públicas e especialistas na área criminal e direitos humanos, também vão falar. Somente após essas defesas é que o relator, ministro Marco Aurélio Mello, e os demais ministros vão começar a votar. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça divulgou que 4.895 detentos podem ser soltos se a regra de prisão após condenação em segunda instância for modificada pelo STF. Anteriormente, o CNJ havia divulgado que a decisão poderia interferir no caso de 190 mil presos. Inclusive, esse número foi usado numa decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para impedir a soltura de condenados em segunda instância. O Conselho justificou que o número anterior levava em consideração o universo de prisões cautelares, que não serão abrangidas no julgamento. Ainda ressaltou que nem mesmo os mais de 4 mil presos podem ser beneficiados, já que é possível que os juízes avaliem a peculiaridade de cada caso e determinem a prisão cautelar. Além da quantidade de presos que pode atingir, o julgamento ganha ainda mais relevância porque o ex-presidente Lula pode ser solto caso o STF altere o entendimento sobre prisões após condenação em segunda instância. Essa corrida entre o Congresso e o STF tem como favorita a Suprema Corte. No Congresso, há ilustres parlamentares ameaçados pela Lava Jato. Essa gente quer simplesmente a morte da operação. Por isso, vai dificultar ao máximo a aprovação da prisão em segunda instância
para tentar a sua própria impunidade. E as previsões sobre a decisão do STF apontam para o fim da prisão em segunda instância, o que deve garantir a impunidade de milhares de bandidos e também libertar o ex-presidente Lula.